Então, senhores, brotei mais um vídeo de leve aqui. E um ouvinte entrou em contato comigo para falar sobre o tribalismo, né? Então, esse aqui vai ser um blá blá blá. Eu vou tentar, eu vou tentar fazer, matar tudo em uma hora, mas, cara, isso aqui é daqueles vídeos que eu tinha que fazer parte um, parte 2, parte 3. Mas melhor matar tudo em uma hora porque fica mais prático, né? Já tá ficando muito longo os vídeos que eu tô fazendo. Mas enfim, vamos iniciar aqui. O ouvinte ele tinha entrado em contato comigo para falar sobre o caso do Charlie Kirk, né? Que tem uma coisa engraçada que eu vi isso de amigos, tá? Eu não sei se eu sei que aconteceu de uma forma meio exponencial, assim, muito do pessoal da direita fazendo isso, mas eu achei bem engraçado. Eu tenho alguns amigos que são bolsopilados, né? Então fica Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. E é engraçado que quando a Marielle Franco ela faleceu, eu vi muita zoação por parte desses amigos, né? Botando foto dela como peneira, coisa do tipo. Aí quando o Charlie Kirk morreu, foi ao contrário, né? Ele falou, não se pode zoar uma morte de ninguém, não se pode zoar quando alguém morre e coisa do tipo. Eu acho isso muito curioso, cara. Eu acho esse efeito muito curioso. Pra mim pode zoar os dois, tá? Tanto o Charlie Kirk quanto a Marielle Franco. Na verdade não pode, né? Se você zoar, você se fode. Mas o que eu digo assim o humor negro, ele vai pros dois lados, cara. Não existe uma coisa que é intocável, na minha opinião. E eu achei isso muito curioso quando eu vi esses casos dos caras, os caras zoando e tudo mais. Eu peguei meus amigos de direita ficando bolado, falando, ai, como é que pode zoar isso, que eu não sei o que. Eu achei isso muito curioso, né? E aí o ouvinte, ele viu o caso que tinham supremacistas brancos no discurso no discursando, como eu posso dizer, no funeral do Charlie Kirk, né? E isso é que eu acho uma coisa engraçada. Eu nunca vou entender qual é a mentalidade. Porque, por exemplo, existiam tanto supremacistas na história dos Estados Unidos, existiam supremacistas negros e supremacistas brancos, cara. Então, tipo assim, dos dois lados tinha por conta da história dos Estados Unidos, que é uma história, cara, ali é o berço do tribalismo, digamos assim, moderno, posso dizer. Não moderno porque também não dá pra dizer moderno, porque já é uma coisa do passado, mas assim, que tem mais conteúdo é o tribalismo americano. Então, várias coisas que são extremamente bizarras. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem o tribalismo, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, sobre questões de infraestrutura e onde as pessoas estão morando. Né? Por exemplo, a criação das favelas, pelo menos no Rio de Janeiro, foi totalmente feita pelo Estado. Então o Estado olhou e falou: eu não quero que façam favelas no centro da cidade, em certos locais que eu não quero, que é, digamos assim, é da nossa classe, da alta casta. Então vamos empurrar eles para outros locais. Em vez de fazer um mínimo, por exemplo, você sabe que tá começando uma invasão para dentro de uma favela, se estão construindo uma favela no morro, e você sabe que aquilo ali vai cada vez ficar maior, porque a invasão ela é exponencial, né? Ao ponto de que tomou várias áreas, cara, de Mata Verde e ainda estão invadindo cada vez mais, cara. O tráfico, as milícias estão invadindo cada vez mais isso no Rio de Janeiro. Então, era uma coisa que dava para os caras frear e falar, olha, já que a gente tá jogando eles para outros locais, vamos deixar fazer entre aspas uma invasão que a gente vai monitorar para não virar tipo assim, uma grande favela com barracões, falta de saneamento básico e uma complicação que depois seria muito pior, né? Porque já tinha outros exemplos, até muito fora do Brasil, e quando começou isso, principalmente no Rio de Janeiro, já dava para ver que ia dar merda, entendeu? Com as primeiras favelas do Rio de Janeiro. Mas isso não foi feito. Porém, no Rio de Janeiro não teve uma coisa de vamos só tirar os negros, porque você tinha muita imigração do pessoal, principalmente do norte e nordeste. Então, tipo assim, você tinha branco, negro, tudo mulato, cafuso, pardo, tudo que você quiser dizer dentro de favela, né? Então, você consegue perceber que não se criou uma coisa totalmente segregada, como acontece nos Estados Unidos. Por exemplo, você voltar ali quando depois do Marco Civil, né, das leis de Marco Civil para os negros nos Estados Unidos, teve uma coisa interessante,
que alguns negros, assim, como eu posso dizer, que não eram bitolados e tinham estudo ou tinham uma boa profissão, queriam comprar uma casa ou entrar num... Teve um plano nos Estados Unidos, não vou lembrar qual década foi, de um boom imobiliário, né? Que eles começaram a construir muitas casas. Aí muitos desses negros que tinham um certo acesso financeiro tentavam entrar para comprar uma casa. Aí o pessoal daquele bairro fazia um complô e falava: olha só, quem tem casa não pode vender para negro, não pode vender para nem um estrangeiro, coisa do tipo, nem asiático, nem negro e tudo mais. Mas o pior dos casos para esse povo era se fosse vendido para os negros, né, naquela época. Aí, então às vezes o cara tinha uma boa condição, eu queria comprar num bairro ok, um bairro bom, um bairro seguro, um bairro com uma boa infraestrutura. Eu não podia, ele é obrigado a comprar num bairro negro. E aí o cara não tinha muita escolha, isso acontecia muito, cara. Era muito bizarro você parar a pensar que, tipo assim, você não pode comprar uma casa em certos locais, mesmo depois de ter aprovado o marco dos direitos civis nos Estados Unidos, e você não pode comprar. Então o tribalismo americano ele é muito bizarro, tá? Ele tem umas coisas muito bizarras. Então antes disso, você tinha várias coisas bizarras, como você não poderia entrar em certos mercados, em certos restaurantes, porque, tipo assim, tinha um restaurante branco, um restaurante negro, tem até aquele filme muito bom que é o Green Book, né? Que fala muito bem sobre isso e deixa claro como o tribalismo deles é extremamente peculiar, né, para não dizer outra coisa. Isso é muito bem visto naquela série Todo Mundo Odeia o Chris, né? Porque você percebe, o Chris ali era uma família de negros normais, tinha pai, mãe e tudo mais, ninguém usava droga, todo mundo era, digamos assim, normal, né? Mas era um ambiente extremamente caótico o bairro onde eles moravam, porque era um bairro de negros e aquela coisa. Dentro do bairro de negros não tinha policiamento. Então você tem toda essa questão. Mas esse tipo de segregação não tem só com os negros, né? Por exemplo, você tinha um bairro dos italianos depois da Segunda Guerra Mundial. Você tinha um bairro dos asiáticos, um bairro dos mexicanos. Mas policiamento ele só era feito de forma como posso dizer, alta, né? Com alta intensidade nos bairros brancos, cara. Porque a polícia, em sua maioria, era branca e os caras vão querer proteger o seu próprio povo, a sua própria tribo, né? Tanto é que quando a máfia italiana ficava em briga com a máfia negra nos Estados Unidos, tinha muita bala, né? A bala comia. E ninguém tava nem aí. O pessoal fala, não, porque o italiano é branco. Pro americano anglo-saxão, pra ele é tipo assim, uma mistura, não é uma coisa necessariamente branco, não é igual a eles, entendeu? Então eu tinha preconceito até com os próprios italianos, cara, pra você ver. Os Estados Unidos é uma coisa muito bizarra, cara, muito bizarra com a questão do tribalismo. Só que o tribalismo, ele é uma coisa natural e evolutiva, cara. Basicamente é como se o cérebro humano, ele, por uma questão mais de facilidade, de integração social, ele meio que fosse viciado numa perspectiva mais tribalista, entendeu? Porque, por exemplo, você pega o caso, como eu já disse, né? O caso já disse, tem acho que em outro vídeo, o caso da violência nos Estados Unidos. A violência nos Estados Unidos, ela é majoritariamente feita por negros, né? Mesmo eles sendo minoria. Só que quando pegam esses dados é como se fosse, não, os negros atacam os brancos. Só que não é assim. Quem mais morre nisso é o próprio negro. Então é mais os negros matando os próprios negros, entendeu? Se você for pegar assim, você for fazer o filtro nessa matéria, porque eu vejo até os gringos falando isso, e eu acho muito engraçado. Que eles pegam assim, 60% dos casos, 50% ou 60%, eu não vou lembrar agora, mas acho que está nessa faixa, de casos de violência ou de roubos, assassinatos, são feitos pelo povo negro. Aí isso dá a entender que todos os negros se unem para atacar os italianos, para atacar os hispanos, para atacar os brancos, para atacar os mexicanos. Não, é tipo assim, uma parcela faz isso com os brancos e com outras etnias, mas o grosso ataca necessariamente a si mesmo, entendeu? É guerra entre eles, do bairro deles. E isso é extremamente bizarro. E sempre foi assim. Até porque,
se você tem um grupo marginalizado. Quando eu digo marginalizado, cara, eu não tô falando que eles são coitados, não. Até porque tá fazendo merda pra minha pau, entendeu? Eu não ligo brasileiro, qualquer etnia, tá fazendo merda é pau, parceiro. Comigo é assim. Mas, eu digo, dentro da história deles, e como nunca teve uma polícia, ele nunca teve nada, e todo mundo de fato cagava pra eles, que essa é a grande verdade, eles tendem a se tornar cada vez mais animais, né? E eles não têm aquela visão de, como eu posso dizer, de união, porque toda vez que foi tentada a união deles nos Estados Unidos, o engraçado é que sempre morriam, né? Então você vê o Martin Luther King, aí você vê o Malcolm X, aí você vê outras lideranças que apareciam e iam de Vasco. Aí fica naquela coisa, né, de teoria da conspiração, muita gente fala que é a CIA, é o que eu mais acho, né, que é a CIA. Porque os Estados Unidos, eu nunca entendi isso muito bem. Eu já tentei ver alguma coisa assim explicando, mas os Estados Unidos, pelo menos no passado, eles sempre tiveram meio que um medo, cara. Eu não entendo por quê. Um medo dos negros se unirem e até aumentarem de quantidade, né? Até hoje eu nunca entendi isso muito bem, mas sempre foi um medo muito latente deles. Hoje em dia não tanto. E você pode pegar, cara, matérias, e isso é muito falado no... Tinha um movimento migtal dos negros, né, que é o BMOR, mas aí eu acho que nem sei se existe mais. E eles mostravam, cara, umas coisas muito estranhas, umas matérias muito estranhas. Que, por exemplo, era. E que fazia eles ficarem mais putos ainda e mais revoltados. Eles olhavam assim e falavam, cara, existe um incentivo especial para, tipo assim, como eu posso dizer? O governo, geralmente democrata, incentivava iniciativas de abobo naqueles bairros negros. Então, se criava clínicas de abobo. Você sabe o que eu tô falando? Abobo é botar o filho pro vaso, né? Isso, aí teve aquele caso de onde você criaram uma urna. Não sei se vocês lembram desse caso, cara. Era como se fosse uma caixa, uma urna, onde a mulher vinha e colocava o filho se ela não quisesse o filho, quisesse abandonar o filho. Então os caras começaram a olhar isso, cara, com o passar do tempo e falar, cara, parece que é um controle, um extermínio da gente. E aí, tanto que o movimento BMOR nos Estados Unidos meio que morreu, né? Eu não vejo basicamente mais nada falando sobre isso. Porque os caras falaram assim, ó, a gente é 12% da população, né? 11, 12%. Porra, as nossas mulheres estão ou tendo filho com brancos, né? E tendo filhos brancos. Engraçado que geneticamente isso não é muito normal, mas ou tendo aqueles filhos de light skin, né? Que são um pouquinho mais claros, né? Misturados. Ou elas simplesmente estão abobando nossos filhos. E aí os caras começaram a pegar. Eu lembro que tinha eu queria encontrar essa matéria, mas eu não achei, cara, pra fazer esse vídeo aqui. Eu queria encontrar, mas a proporção de abobos feitos pelas mulheres negras nos Estados Unidos é extremamente bizarro. Aí os caras olharam aquilo ali e falaram, irmão, eu sei que as nossas mulheres são tenebrosas, mas não tem o que fazer. Se a gente continuar assim, a gente vai deixar de existir. O nosso povo vai acabar aqui. E é assim que o BMOR acabou falecendo. Por isso que eu falo, quando a gente tenta lutar contra a nossa própria biologia, a gente acaba sempre perdendo, né, cara? Porque pensa, os caras, eles não são tão cruéis quanto nós, sabe? Pelo menos assim, eu me acho um pouco cruel nisso. Eu não tô nem aí se, sei lá, o meu povo brasileiro acabar, qualquer coisa desse tipo acabar, o Brasil ser destruído. Eu não me importo com isso, tá ligado? Mas eles é uma coisa muito, historicamente pra eles é uma coisa muito mais vívida e o tribalismo deles é muito mais forte. Ao ponto de que os caras preferiram casar e continuar tendo relacionamento com esse tipo de mulheres tenebrosas, que são as mulheres deles, né, da etnia deles, que são absolutamente tenebrosas. Eles preferem continuar casando com essas mulheres e tendo filhos, mesmo sendo disfuncional e dando um monte de dor de cabeça, do que aceitar serem pulverizados, de fato, um genocídio, né? Porque genocídio não é só você chegar e necessariamente matar um certo tipo de povo. Genocídio também dá quando você tenta destruir ali uma linhagem étnica, né, também. Então, eles perceberam isso. E aí, eu não concordo com eles, pra mim, foda-se, tá ligado? Porque as mulheres deles fizeram a escolha, e muitos deles também fizeram escolhas erradas e vivem uma vida de merda.
mas na opinião deles, eles preferiram correr esse caminho de restaurar o seu próprio povo, né? E aí, pra vocês terem noção como é muito interessante isso, cara, uma vez eu vi até eu vi uma coisa. Cara, eu não vou falar o nome do cara porque eu acho que eu não sei se foi exatamente ele que falou isso. Uma vez eu vi um cara falar assim: não, uma pessoa branca nos Estados Unidos morrer esfaqueada num parque, quando aconteceu uma vez, é uma comoção mundial. Mas, tipo assim, um grupo islâmico invadir e matar várias pessoas dentro de uma igreja na África, é comum. E o cara fez essa distinção e nem percebeu que foi uma visão tribalista. Ele não viu a vida como uma vida. Ele viu a vida como se fosse. Como eu posso dizer? Por se é ocidental ou não, se é branco ou não, se é da mesma cultura ou não. Então você vê que o tribalismo ele tá entranhado em mim, em você, em todos nós. Não adianta te falar que não tá. Mas tem uma coisa interessante. Quando você. Todos nós vamos cair em um certo tipo de tribalismo. Por exemplo, eu odeio carioca, mas eu sou carioca. Eu sou carioca, eu falo igual um carioca, eu tenho manias de carioca, tudo de carioca. Então a minha cultura, a minha tribo, é a tribo dos cariocas. Por mais que eu rejeite ela, é aquela coisa, né? É como se. É como se fosse um relacionamento com uma prostituta. Tu sabe que ela é uma prostituta, sabe que ela só te faz mal, mas você sempre contrata ela pra comer ela porque o sexo é muito gostoso, tá ligado? Então é uma coisa meio que de amor e ódio, uma coisa meio doentia. Porque a gente é lobotomizado desde criança, desde adolescente até a sua fase adulta, a meio que absorver essa cultura, né? Não tem muito o que fazer. Mas eu vou dar o exemplo de como o tribalismo, se você está dentro de um tribalismo, seja social, seja filosófico, étnico, qualquer coisa do tipo, você vai propagar coisas estranhas e você também, se você tiver um tribalismo fraco, que é dominado, você tende a se tornar um débil mental. Por quê? Quando você tem uma tribo fraca, vou dar 3 exemplos aqui que fica mais fácil entender. Eu vou tirar, na verdade 2, vou tirar o exemplo dos negros que já tá ficando muito comum. Vou pegar o exemplo aqui. Eu vou, por exemplo, dos conspiracionistas aqui, vamos lá. Tem um pessoal, uma ala conspiracionista, até no meu canal, que acredita que existe uma tentativa de destruição dos homens brancos, né? É tipo assim, o homem branco ele não tem escolha. É como se, ele é um coitadinho. Engraçado, quando se fala de outras etnias, aí é vagabundo. Mas quando se fala da etnia do cara, aí não pode. Aí você vai ter o asiático, como por exemplo. Vamos pro asiático primeiro. Você vê o Japão. O Japão, quando ele perdeu a Segunda Guerra, peguem, se vocês querem fazer uma pesquisa, peguem como foi feito digamos assim, a abertura do Japão pós Segunda Guerra Mundial e das leis que foram passadas. E quem passou as leis, para quem é conspiracionista, vai lá ver quem foi a mulher que passou as leis, para quem gosta de conspiração. E ver como foi a questão de casamento, questão de divórcio, questão de abertura econômica, questão de meter produtos, mídia dentro do país dos caras. Ou seja, foi uma dominação cultural, cara. Você pegar o japonês pré-Segunda Guerra Mundial e o japonês pós, cara, o que eles se tornaram hoje, é até aquele meme que é muito engraçado. Você viu os caras eram... Cara, o que o Japão fez, vocês não têm noção, porque vocês não estão aqui na Oceania, né? Mas o pessoal tem muito ódio do chinês, claro. Mas o pessoal, tipo assim, o chinês, o indo-chinês, o coreano, eles odeiam o japonês, cara. Isso que é uma coisa muito, muito interessante. Porque o japonês, eles têm aquela coisa da história, eles entraram numa pira de tomar tudo ali em volta e só fizeram merda, cara. Mas mataram um monte de gente. Teve até uma polêmica alguns anos atrás de um cara que ele fez um mangá, pra vocês terem noção, e eles usaram uma representação do... Existe uma lenda que cortaram a cabeça de mais 30 mil chineses no período da invasão do Japão à China, né? O Japão era literalmente o diabo na visão dos caras. Invadia tudo e destruía tudo. E numa dessas os caras entraram numa vila, num vilarejo, num local grande, né? E pegaram 30 mil homens e deceparam a cabeça de 30 mil homens e empilharam assim, tá ligado? Fizeram um massacre absurdo. Fora o que aconteceu em Nanquim, assim,
O que o japonês fez ali naquela época ali é brincadeira, parceiro. Historicamente é brincadeira. Aí você pega a representação desse japonês e você olha o japonês de agora, cara. Casando com inteligência artificial. Os caras, tipo assim, não saem do quarto, pegam um cubículo e ficam morando no cubículo, não querem fazer nada, vivem de migalhas dos próprios pais. Ou seja, eles foram totalmente destruídos, né? Totalmente destruídos culturalmente, moralmente, até de perspectiva de vida. Os caras não têm perspectiva de nada. Porque foram, de certa forma, ocidentalizados, né? E quando uma tribo empurra um estilo de vida para outra, não necessariamente isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa que eu percebi saindo do Brasil. Existem certos tipos de países que tem uma cultura, cara, que pra gente é muito estranha, mas pra eles é muito bom, cara. E pra eles funciona. Então você vê um chinês, você conversa, você interage com um chinês, e você vê que ele gosta do país dele. Ele acha muito difícil, tipo assim, tá na alta caixa daquele país dele. Mas ele gosta da cultura, ele gosta do estilo de vida, de trabalho. Porque, por exemplo, um chinês aqui na Austrália, ele poderia viver tranquilo, tipo assim, trabalhar ali na moral, de boa, não trabalhar tanto, aproveitar um pouco mais a vida, mas eles trabalham pra cacete, metem uma porrada de filho. Não é porque existe uma grande conspiração comunista pra dominar o mundo, não, é porque é da cultura dos caras. É meio que uma coisa que foi feita anos e anos, séculos, 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 e assim vai, sempre foi a cultura dos caras. E quando você chega ali com o seu tribalismo e você perverte aquilo, os caras geralmente ficam birutas. Aquela sociedade tende a ficar meio biruta. Então você vê um coreano, eles são meio birutas, eles são muito estranhos. Você vê, no caso da Coreia do Sul, você vê o que foi feito, por exemplo, no Japão, você vê, cara, tinha, acho que só teve uma japonesa com a qual eu estudei junto, e você vê a diferença de um chinês, ele é, tipo assim, é mais tranquilo e tudo mais, não é tão resenha, mas é de boa, é bom de conversar, ele é aberto. Você vê, por exemplo, o pessoal da Indochina, que é de boa, ri pra cacete, é até meio biruta, assim, quando você para pra ver, são bem estranhos, mas são de boa, tá ligado? Eles estão ali, eles conseguem viver, conseguem socializar. Mas o japonês, você percebe que tem alguma coisa errada com ele, tá ligado? Parece que o estar em volta de pessoas, estar com pessoas é uma coisa que incomoda muito a ele, tá ligado? Ele parece que quando a gente fala sobre aquela coisa da sociedade de máscaras, parece que eles colocaram tanto que eles acabaram ficando birutas, entendeu? Essa é a sensação que eu tenho. E essas outras pessoas, seja da China ou da Indochina, eles são muito mais abertos por quê? Cultura, cara. A China e a Indochina sempre receberam pessoas de fora, comercialmente falando, né? Então sempre tiveram um comércio pujante e acabavam recebendo muitos estrangeiros. O Japão não, cara. Se você voltar algumas décadas, né, no Japão, você vai pegar uma época até do Japão fechado. Um Japão que não entrava estrangeiro e ninguém saía. Por exemplo, você era um japonês em um certo período, aí você pensa assim, não, eu vou sair, eu vou lá eu vou... não sei se você fosse um comerciante, né? Assim, e mesmo para ser um comerciante para sair não era uma coisa tão fácil. Então você pensa, cara, eu tô aqui no Japão, eu sou um japonês e eu quero sair do meu país, sei lá, eu quero viver na China. Você não podia fazer isso, cara. Não tinha como. Era fechado até para sair, tá ligado? Tão bizarro que era a condição do Japão. Então eles são um povo fechado, cara. Por natureza são um povo fechado. E você nunca vai conseguir ocidentalizar ele. Tem um exemplo que é muito bom e que aconteceu aqui na Austrália, né? Mas antes disso, só deixa eu terminar aqui com a questão dos brancos agora também, para fazer a tríade, né? Os negros, os brancos e os asiáticos. Você pega vou pegar a alta casta, digamos assim, de 1945 ali, né? Pra trás ali, 1940, 1945. Você pega aquela Alemanha lá, né? Com o bonde do bigode. Aí você fala, nossa, homens brancos, altos. Engraçado que o bigode não era alto, né? Que loiros de olhos azuis, beleza. Aí você fala, não, um povo geneticamente superior, vamos botar que a perspectiva meio maluca dele tava certa. Aí você pega e você olha a Alemanha hoje. Eu te pergunto, não sei se vocês já tiveram contato com o alemão, né? Tanto no Rio de Janeiro quanto fora, eu já tive contato.
você percebe a soja dos caras, você percebe que os caras, eles culturalmente, eles foram meio que lobotomizados, né? Fica muito claro isso. Por quê? Existiu o tribalismo deles, perderam na Segunda Guerra Mundial, veio um outro tribalismo que ganhou e falou, então, agora a gente vai te forçar a ser como a gente quer. E aí você vê, aí você não precisa acreditar em mim. Olhe para a Alemanha hoje e veja a Alemanha como ela está. Tanto é que eu achei uma coisa muito engraçada. Na Alemanha, diferente, por exemplo, do Brasil, você fala assim, eu quero seguir carreira militar. E você acha que seguir carreira militar é foda, é maneiro, que não sei o que, ganha bem. Vamos supor que você tenha essa ilusão, né? Cara, você ser um militar na Alemanha é como se você fosse um pedaço de merda pra eles, entendeu? Porque só vai pra área militar quem, tipo assim, é burro, na cabeça deles, tá? Quem é burro, quem é sem cultura e historicamente, não historicamente, mas tipo assim, cognitivamente é inferior, pra você ter noção. Tanto é que é engraçado, porque agora estão tentando aumentar a questão bélica deles, mas todo mundo que tá ali na área militar, digamos assim, tem o QI baixo. E são só pessoas que são consideradas fracassadas. Então como você vai resolver a questão militar? Você não resolve, né, cara? Você não resolve. Daí, você percebe, aí você pode pegar de outros países, principalmente para países anglos, né? Você olha para a Inglaterra, cara, você não vê aquela Inglaterra do passado, porque a cultura dos caras foi subvertida. Mas, de novo, seja para os negros, para os brancos, para os asiáticos, todos eles não foram obrigados. Ninguém pegou, bateu com a varinha de uma varinha de condão em cima deles e eles se transformaram, seja lá, os negros dos Estados Unidos violentos e criminosos, os brancos ocidentais, anglo-saxões, um monte de sojado, cuck, ou que deixa a sua própria filha ou a sua família ser destruída por um islâmico. Ou, por exemplo, o asiático que tipo assim tá sendo mogado e sendo destruído num processo por conta das mudanças culturais e tipo assim não é uma coisa que ele consegue se adaptar. Todos eles de fato sofreram algum tipo de lavagem, mas todos eles tiveram a sua escolha. Todos eles têm a escolha. Que ninguém é criança, cara. Ninguém é criança. Porque eles, ai, coitadinho, eles são assim, não. De fato, existiu uma coisa que empurraram eles pra lá. Mas todos eles tiveram a escolha de não fazer aquilo, entendeu? Tiveram a escolha. Só que eles fizeram. Eu entendo que os estímulos eram fortes pra cacete, a tendência é essa, você não tem perspectiva, eu entendo tudo isso. Mas, pelo menos na sociedade atual, cara, existem meios de você perceber que isso tá errado. Só que os caras simplesmente não fazem essa escolha e pegam o caminho mais tortuoso. Por isso que eu falo, eu sou muito pragmático nisso. Um cara vira pra mim, o cara fala pra mim assim, Faninha, estou namorando com uma mulher que faz cosplay da MC Pipoquinha. Eu vou casar com ela. Eu falo, vá lá, case com ela, seja feliz. Aí o cara casou com ela, se ferrou. E veio falar comigo, todas as mulheres são iguais, que não sei o que, mulher, colher é fogo. Aí o cara começa a reclamar, fala, não. Não foi tu que queria meter no cosplay da Pipoquinha? Então, irmão, segura, entendeu? Pau no seu cu. Porque existem certos tipos de situações onde você olha e você vê que tá errado, cara. Você percebe que tá errado. Mas, de novo, pelo aquele tribalismo de sociedade onde o cara tá inserido, ele fala, não, mas eu não sabia, mentira. Não, mas eu fui instigado, eu fui incentivado a isso. Você foi. Mas quando você tava na cama, botando no cosplay da Pipoquinha, tava gostoso. Então não reclame. Ao mesmo ponto, se a mulher vir falar pra mim, eu não sabia, não tá escrito na cara dele que ele é bandido, que não sei o que. Porra, o maluco puxou cadeia, batia na ex-mulher, cheio de diamante, pipa voada, vai pra baile e só faz merda, cheira, fuma, bebe pra cacete. A mulher vira pra mim e fala assim, não, mas eu não sabia, não vem escrito na cara do homem que ele é vagabundo, né? Os dois pra mim são merdas, entendeu? Os dois pra mim tiveram incentivos pra fazer aquilo ali, pela cultura, pela sociedade que empurra eles aquilo, mas na hora de meter a mão na massa, eles fizeram porque eles quiseram, entendeu? Não dá pra ficar só colocando a culpa nos incentivos que você tem. Eu sei que são muito fortes, eu sei que é difícil, mas cara,
em algum grau, todo mundo percebe que tá fazendo a coisa errada. Por exemplo, às vezes, tem uns caras que eu reconheço que os caras pelo menos são homens pra reconhecer. O cara fala, cara, o cara chegando, por exemplo, numa live minha, fala, caralho, Epi, eu vi o conteúdo, via tudo sobre a machosfera, mas aí encontrei uma mulher borderline, entrei em relacionamento com ela. Aí eu vou descascando o cara e falo, cara, mas no final em algum momento tu percebeu. Não, eu percebi, mas eu relevei. Ou seja, pelo menos os homens, eles têm aquela coisa de ficar, cara, realmente eu fiz merda. Realmente eu fiz merda, realmente tinha ali os indícios, mas eu simplesmente quis ignorar, né? Quis ignorar. Muito por conta do tribalismo que ele vive. Então, por exemplo, um cara, uma mulher que são funkeiros, que vivem uma vida de funkeiro, tá naquele tribalismo de funkeiros, aquela cultura de funkeiros, ele vai passar por cima das coisas lógicas que estão na frente dele, dos indícios que as coisas estão erradas na frente dele, né? Porque ele é meio que dominado por esse tribalismo. E como eu disse, é muito mais fácil você ser tribalista do que você não ser. Imagine só, cara. Imagine, pô, por exemplo, você mora numa favela no Rio de Janeiro e São Paulo. Todo mundo gosta de funk. Todo mundo cheira. Todo mundo fuma. Cara, você não ser assim naquele ambiente, você vai ser meio que expurgado ou ignorado, ou até mesmo em alguns casos perseguido por isso. Então é muito difícil, é muito complexo você conseguir sustentar a sua personalidade perante a isso. Mas, irmão, não importa. É o preço que você tem que pagar. Se você ir pelo caminho mais fácil, você será cobrado no final. O preço sempre vem. Ele sempre vem. E aqui na Austrália, teve um caso que é aquela questão da geração perdida, né, que eles tiveram lá, né? Porque, por exemplo, tem o caso dos aborígenes daqui é muito curioso, porque quando os ingleses chegaram na Austrália, eles olharam os caras e falaram assim, isso aí é um elo perdido, isso aí não é do mesmo povo que todos nós já vimos pelo mundo todo. Isso aí é uma outra coisa. Chegaram a essa conclusão, né? Tanto é que botaram os caras na fauna do país. Tipo assim, tem canguru, tem, sei lá, uma cobra, um crocodilo de água salgada e tem os aborígenes também. Então botaram os caras até numa condição de animais, né? Só que aí, o tribalismo ele tem sempre a necessidade de que transformar numa coisa geral, né? Então ele quer pegar, todos têm que ser iguais, todos têm que ser igual a mim e vai ser a força se vocês não quiserem. Aí os caras fizeram um planejamento de civilizar o povo aborígene, né? Então o que eles fizeram? Aí falam, não, isso aqui é para civilizar eles e para trazer a religião para eles, a Bíblia. Vamos mostrar como é a religião cristã e tudo mais. Pegaram os caras, mano. Começavam a pegar famílias, assim, tinha 1, 2 filhos, roubavam, literalmente, cara, roubavam as crianças, levavam para um lugar, não deixavam elas falar aquela língua que elas talvez no começo da vida aprenderam ali com os seus pais, com a sua família, batiam nas crianças se elas tentassem falar nessas línguas, aí forçava a aprender o inglês, forçava a serem, entre aspas, civilizados e criar ali meio que uma noção de civilizar eles à força. Obviamente que isso deu muito errado, cara. Imagina só, por mais tribal, vamos supor que eles fossem, imagina só, aparece um homem branco inglês, toma teu filho, toma tua filha, some com eles, te mete-lhe a porrada, porra, te rouba se tu tiver alguma coisa, e tu nunca mais vê teu filho, cara. Aí, pô, tu vai, passou 3 anos, tu superou, tu mete outro filho, volta o cara de novo e rouba teu outro filho, cara. E fica nessa brincadeira. Então, você arregaçou mentalmente o povo. Por mais que eles fossem tribais, eu acredito que, em termos psicológicos, cara, hoje eles estão piores do que no passado. Porque, pra, entre aspas, civilizar o povo, cara, destruíram com as famílias que eles tinham, cara. Tem até filmes sobre isso, se vocês tiverem tempo, até procurem, que vocês vão achar. Foi uma questão de programação cultural, né, cara? E é sempre essa noção. Você pode ver, o país que é dominado, ele sempre vai sofrer com aquele tribalismo que dominou ele, uma questão de reprogramação cultural, cara. Então vai ser japoneses quando perderam a guerra,
vai ser quando, por exemplo, os islâmicos tomaram a Península Ibérica, e todo lugar sempre é assim. Então, o tribalismo ele faz parte da natureza do ser humano. E a tendência é ele tentar, como se fosse um vírus, se reproduzir, mesmo que ele seja ruim. Então, por exemplo, você pega o caso desses países de primeiro mundo, França, Alemanha, sei lá, esses países mais woke, né? Tentando passar aquilo para frente, tentando empurrar aquilo na sociedade. Aí você vê o caso dos países, por exemplo. Eu não sei se foi agora há pouco tempo atrás, eu vi essa matéria essa semana. Uma garota de 12 anos estava saindo da escola. Aí uma argelina, né? Uma mulher da Argélia, pegou a garota. Mano, ninguém sabe por quê. A troco de nada. Matou a garota, botou a garota numa mala e levou, tipo assim, pra jogar em algum lugar. A troco de nada, cara. De nada. Aí você vê. Aí, o que acontece? Qual é o mais fácil no tribalismo? O tribalismo, mentalmente, ele vai na sua cabeça fazer ser o mais fácil. Vou perguntar pra você. Você escutando sobre isso, uma argelina, ou seja, uma pessoa de uma outra etnia, de uma outra cultura, de um outro país, vamos supor que você é um francês, entrou no seu país e fez isso com uma garota de 12 anos. O que passa na sua cabeça, no modo tribalista? Esse povo, esse tria, essa raça e tudo mais. Mas quem foi que liberou essa invasão dentro do seu país? Foi seu próprio povo, cara. O seu próprio povo. Por questões escusas, por questões políticas, por questões de dinheiro e por várias outras questões bem escusas, cara. Os caras deixaram o cara invadir, entendeu? Simplesmente assim. E aí, o mais fácil pra você é ficar puto, é ficar extremamente puto com quem? Com a Argelina. Claro que você vai ficar puto com ela. Ela fez aquilo ali, uma coisa abominável. Mas ela só tá no teu país fazendo merda porque o seu próprio povo, a sua própria tribo doente deixou isso acontecer a benefício daqueles que estão no topo da casta. E aí você vai para outros países, você vai para Noruega, você vai para Alemanha, você vai para outros países que está tendo esse tipo de invasão. Mas você nunca vai culpar os políticos, você culpa quem? Você culpa os imigrantes. Porque mesmo se fossem colocar imigrantes, mas tivesse um mínimo de filtro, isso não estaria acontecendo. Ou se o imigrante que tivesse feito o mínimo de merda fosse expulso, isso não estaria acontecendo. Outro caso, vamos para os Estados Unidos agora. Vocês devem ter visto o caso da Irina lá que aconteceu. O caso da Irina, a garota ucraniana que foi esfaqueada dentro do metrô. Aí eu pergunto pra vocês, vocês vendo aquela cena, não ativa um tribalismo em vocês de culpar tipo assim, o negro dos Estados Unidos, falar como eles são violentos, como isso acontece? Não bate em você meio que um tribalismo étnico de ficar com raiva daquilo? Aí eu pergunto pros senhores, vocês viram o histórico criminal desse cara? Pro trabalho que eu faço, né, pela mágica que eu faço de vez em quando, eu sempre pego informações de americanos, né? Eu compro essas informações de americano e vou visualizar qual o tipo de o background deles, né? Histórico criminal, irmão, preto, branco, italiano, russo, todo mundo só faz merda. E às vezes você vê históricos extremamente... Cara, você tem noção nos Estados Unidos? O cara, em certas áreas, você procurar em certas áreas, existe falando assim, ó. Na área tal, existe esse cara que fez um crime de violência sexual. Ele tá solto, tá? Essa daqui é a fotinho dele, ele está por essa área. Eles não dão a casa exatamente, mas eles falam. Ele está por essa área aqui, então, se você ver ele, tome cuidado. Esse cara não deveria estar preso? Um cara que abusou de uma criança não deveria estar preso? Aí, tu vai vendo essa porra, tu vai adoecendo, cara. E você vai culpando o que tá mais perto de você. Então, em vez de ficar puto com o país, com os políticos, burocratas safados, que estão deixando a sociedade, a cultura, tudo aquilo se corroer ou destruir naquele país, é muito mais fácil você olhar pro cara que tá do seu lado, entende? É muito mais fácil. Isso é muito mais fácil. É muito mais prático. E aí, você vê isso em vários outros países. Como, por exemplo, vamos voltar ao Japão? O Japão. O japonês tá puto hoje com imigração de indiano e coisa do tipo. Mas o japonês, ele acha que o problema é o imigrante, mas quem aceitou essas leis bizarras que tem no país deles foram os clãs, né? Porque, engraçado, né?
o pessoal fala, o japonês perdeu a guerra, mas os clãs fizeram os acordos comerciais deles lá e ficaram no poder. Você pega essas grandes marcas, sei lá, Toyota, aí você vai pra Coreia do Sul. Eu acho que na Coreia é o Cheabou, né, que é o nome das conglomerados de clãs. Se eu não me engano é Cheabou, se eu não me engano o nome que se dá pra eles. Mas tem no Japão, tem na Coreia do Sul os Cheabous, e aí você vê, cara. Os caras que estão no poder são da tua mesma etnia e eles que fazem essa porra, entendeu? Eles que deixam essa porra acontecer porque eles aceitaram a submissão daquela outra tribo e aceitaram destruir o próprio tribalismo deles em benefício de dinheiro, poder ou se manter no poder também, né? Que é muito dos casos desses caras. Mas é muito mais fácil você ficar puto com o cara do teu lado, entendeu? E lutar contra ele. E aí entrar numa guerra contra ele. Então, por exemplo, você vai ter o caso dos negros nos Estados Unidos, Bilu Teteia, e sei lá, um cara surtando. Porque quando o cara esfaqueou a Irina, ele virou pro lado e falou: ah, eu matei a mulher branca e tudo mais. Ou seja, ele é um psicótico maluco que provavelmente já foi, e graças a Deus ele foi pro fuzilamento, né? Que iam fuzilar ele quando pegassem ele. Mas você vê que o cara é totalmente biruta. E muito por questão histórica do que aconteceu com os negros no país dele. Aí você muda para outro caso. Você pega e isso vai piorando. Você vai vendo que o tribalismo ele vai piorando cada vez mais com o passar do tempo dentro da sociedade. De novo para os Estados Unidos. Você vai lembrar, você provavelmente não deve ter visto isso, ou se você viu, você nem lembra mais. Teve um moleque que estava no Chan, um moleque, se não me engano, era Shanner, e ele simplesmente gravou, fez uma gravação dele entrando no supermercado de pessoas, e foi num bairro negro, entrou no supermercado negro e começou a atirar só nos negros no mercado. Tem até uma cena estranha, que ele chega assim, quando ele vê um cara branco, o cara, por favor, ele, não, tudo bem, você é branco. Ele passa e vai continuar atirando as pessoas brancas dentro do mercado. Por que tu acha que o cara fez aquilo? De novo, tribalismo. Provavelmente por ele ser Bilu Teteia e ter consumido muito conteúdo daquelas coisas, falando, não, porque estão destruindo os Estados Unidos, estão destruindo o homem branco. Mas os próprios brancos burocratas que estão no poder são a favor disso, tá ligado? Eu não entendo o cara ficar puto e aí que entrar no supermercado e fuzilar, cara, pessoas negras no bairro negro, cara, dentro do supermercado. E aí, de novo, teve uma outra transmissão no 4chan. Só que nessa foi aqui na Oceania. Um cara na Nova Zelândia, ele entrou na mesquita. Cara, esse vídeo é muito brutal. E, tipo assim, ninguém fala sobre isso mais também. Não teve tanta proporção como o caso da Irina, por exemplo. O cara entrou com um fuzil dentro de uma mesquita e, meu irmão, passou todo mundo que tinha lá dentro, cara. Todo mundo. Aquele vídeo é extremamente grotesco, cara. Extremamente grotesco. E aí, quando aconteceu esses dois casos, tanto do cara do mercado, no bairro negro, o pessoal branco ficou rindo. Quando aconteceu isso da Irina, eu vi muitos caras negros falando, é branca, que não sei o que, então foda-se, porque matam o nosso povo, eu não tô nem aí. Ou seja, tá todos os povos dentro de um tribalismo brigando, cara, entre si. Estão brigando ali, brigando. Eles foram forçados a serem tribalistas daquela forma. Eles foram condicionados a ver a outra tribo como rival, sendo que, no final das contas, todo mundo ali está sendo controlado pelo tribalismo. Então, o cara negro vê o homem branco como rival. O homem branco vê o cara negro como rival. O asiático, entre os asiáticos, começam a se ver como rival. Mas, por exemplo, você pega o que foi feito pelo Japão ali na Segunda Guerra Mundial, na Península Asiática e no Sudeste Asiático, em tudo que eles fizeram. Cara, quem passou aquela ordem foi o Hirohito, cara. Não foi que todos os japoneses pensaram, não, vamos começar a empalar todo mundo dos países indo da Indochina e foda-se. Não. Realmente o Hirohito olhou e falou assim, caramba, né? Interessante. Eu acho que a gente tem que tomar tudo aqui porque nós somos... Eu sou um semideus, né? Na visão do Hirohito do povo da linhagem dele, e são semideuses, a gente vai invadir e foda-se, entendeu? Aí quando acontece toda a merda, ninguém fala, não, isso aconteceu graças ao Hirohito. Não, o pessoal volta e fala, isso aconteceu graças aos Jujubas.
ou graças aos homens brancos, e por aí vai, entendeu? Aí você vai pra África e não, os portugueses escravizaram os africanos. Tá, mas quem começou, e você vê isso nas cartas lá entre o rei de Portugal da época e o rei, se eu não vou me enganar, eu não sei se, agora eu não vou me enganar qual foi o país ali da África que começou com essas trocas, né, com as cartas. Agora eu não vou lembrar de cabeça. Mas você vê ali entre o rei africano ali e de um país da África e o rei português falando, não, vem cá, você me dá aí algumas coisas e eu te dou aqui peças para você escravizar, que são os escravos que já tem aqui, porque já tinha escravidão na África, porra. Aí fala, não, ninguém nunca, cara, raramente eu vejo um negro falando sobre os líderes negros terem incentivado a escravidão em massa dos brancos na Europa, dos negros dentro da Europa. Você não vê isso. Então, o tribalismo, ele cega as pessoas, ele vai cegando as pessoas. E aí você vai ter aquelas pessoas que vão ser controladas pelo tribalismo, então você vai ter, principalmente dentro dos Estados Unidos, você vê isso muito, muito fortemente, é separado em grupos, eles são tribalistas, eles se odeiam, e é isso, e vai continuar sendo assim, e não tem como você tentar entender, porque é uma coisa totalmente sentimental, né? Claro, sentimental no momento atual. Historicamente você tem um processo, mas é totalmente sentimental. Aí você para, cara, você olha, você chega e começa a observar uma situação. O tribalismo, ao mesmo ponto que ele é uma coisa biológica, que é aquela coisa, né? No livro Sapiens tem até sobre isso. Para uma sobrevivência do ser humano, a espécie humana, elas deveriam se unir, não ficar se matando. Então, se você fosse um cara sozinho, ou sei lá, você fosse um Homo sapiens no meio da África ali, sozinho, você ia se fuder, você ia morrer. Então, como era mais fácil sobreviver? Se unindo em um grupo. Só que a partir do momento que o grupo cresce muito, tem uma cisão, tem uma divisão, porque biologicamente existe uma certo tipo de quantidade de pessoas que podem se ver como iguais. Depois disso começa a ficar um pouco estranho, começa a ficar conflituoso. Por exemplo, você já percebeu que as pessoas de cidade pequena tendem, não estou falando que são todas, mas tendem a ser mais unidas do que pessoas de cidade grande? Então, por exemplo, está tendo um assalto numa cidade grande no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Você está passando na rua e você fala, foda-se, não vou entrar ali, vou fazer uma coisa, vou tomar um tiro. Agora, se for numa cidade pequena, a porrada estanca e vão caçar o criminoso e tudo mais. Se pegarem, vão matar. Então, como as pessoas são mais unidas, tendem a ser num escopo numérico menor, o tribalismo tende a ser uma coisa de união para a sobrevivência da espécie. Só que chega num certo nível que não dá para se manter. Começa a ter aquelas dissidências, né? Tem uma série, se eu não me engano, até o Casemiro Miguel, até ele reagiu a essa matéria é muito boa, muito foda. Eu tinha visto já, mas ela é muito foda. Que é a Primatas em Guerra, cara. Primatas em Guerra. E ali mostra, aí ele vai contando todas as histórias, como foi a guerra entre os primatas e tudo mais, primeira guerra documentada. Mas chega no final da matéria, no documentário, que começa a ficar muito grande, porque não é comum o grupo de primatas ficarem tão grandes assim. E aquele ali era um grupo especial, digamos assim. Eles conseguiram crescer muito. E se eu não me engano já estava em 100 e pouco, o normal é 70, por alguma coisa assim. Quando você começa quando o grupo desses primatas começaram a ficar muito grandes, eles começaram a brigar entre si, entendeu? Um começava a não reconhecer o outro, porque não interage tanto com o outro, e aí brigavam entre si, ou seja, a tendência é aquilo ali ter uma cisão, ter uma divisão e entrar em guerra de novo. Com o ser humano é a mesmíssima coisa, cara. A mesmíssima coisa. Então, por exemplo, quando você está num grupo, vamos botar um grupo de uma sociedade de 10 mil homens. Uma sociedade de 10 mil homens. Dentro dessa sociedade de 10 mil homens, você tem ali, pessoas que você não vai conhecer, que você vai ver assim de vista, mas não são seus amigos, não estão no teu círculo social. Então você tende a ver aquela pessoa como uma pessoa diferente. E aí tem que ter alguma coisa de união. Então, por exemplo, o que vai ser? Uma religião. Então você acabou de conhecer o cara fala, eu vou pra igreja agora. Tu fala, o cara é cristão. Logo, eu tenho uma conexão com ele. Então se precisa desse tipo de conexão, entendeu? Esse tipo de conexão. Se você não tem esse tipo de conexão,
você tende a procurar uma outra coisa. Então você vai procurar a etnia. Mas dependendo de onde você está, a etnia não conta muito. Por exemplo, você está num país majoritariamente de pessoas brancas. Não vai contar muito. Você está na África. Sua etnia não vai contar tanto, entendeu? Então você precisa de alguma coisa. Vai ser a língua, vai ser a cultura, vai ser, por exemplo, a religião. Alguma coisa que faça com que as pessoas tenham essa conexão para não ter a cisão. Mas geralmente, com o passar do tempo e com o aumento das pessoas, existe essa cisão. E aí que começa a ter a merda. Por exemplo, você olha para os islâmicos, aí aparece o ISIS. Aí aparece um grupo falado ISIS-K, fala, não, então, vocês são muito sojados, eu sou o verdadeiro. E aí começa. Você vê, por exemplo, agora em Gaza, o Hamas matando os grupos ali que são rivais deles. Entende? Então, como o tribalismo ele era uma coisa que é uma coisa que faz você ter uma tribo, ter uma união, se proteger e continuar vivo, mas ela chega num nível que dá merda. Ela chega num nível, uma proporção numérica que dá merda, aí tem uma cisão e começa a ter briga. Então, cara, eu sempre falo, eu sempre penso assim, né? Se tira o Deus cristão, sei que tem muitos de vocês são cristãos, né? Se existe um Deus, de novo, tira o cristão, tá? Se existe um Deus e ele fez essa programação biológica no ser humano, aonde com o passar do tempo ele vai aumentando e dá merda, cara, ele é extremamente psicopata, bicho. Extremamente psicopata. Então eu vou sempre daquele viés de que não tem nenhum Deus, é simplesmente a programação evolutiva do ser humano e dá nessas merdas, né? Dá nessas gambiarras bizarras que nós temos. E aí você acaba tendo três perspectivas quando você entende o tribalismo, né? Claro, ninguém vai conseguir fugir não, tá? Não existe ninguém que foge do tribalismo não. Em alguma proporção você vai ter. Mas a tendência é você diminuir e entender que não tem como mudar, cara. E lutar contra isso. Porque o tribalismo é uma coisa biológica, cara. E que sempre vai gerar conflito, cara. Não adianta lutar contra isso, cara. Não adianta. E aí no filme... E aí na verdade, cara... Existem três tipos de pessoas, no caso, né? Existe aquele pessoal que vai ser tribalista, e isso é muito bem visto no filme do Watchmen. Ali no filme do Watchmen tem uma coisa bem interessante, porque você vê ali a sociedade sendo os tribalistas, tava ali. Quem não viu o filme era basicamente... poderia ter uma guerra nuclear e tudo mais, a premissa do filme é essa, né? E aquilo tem que ser resolvido. Aí você tem... ali, vamos colocar os Estados Unidos e a Rússia para entrar numa guerra nuclear, e você fala, porra, aqueles ali são os tribalistas, entendeu? Eles são tão doentes que em algum momento eles vão se matar, porque essa é a noção do tribalismo, né? Então, primeiro tenta existir, depois que fica grande se divide, ao tempo que se divide, tentam se matar entre eles. É assim que funciona o tribalismo, e não tem como reverter, não tem como fazer nada, e nem tentar entender porque eles são assim. É a biologia deles, entendeu? E é assim que funciona. Aí você tem o Rorschach. O Rorschach é aquele cara que viu o tribalismo, ele viu como funciona e ele ficou extremamente emocional, entendeu? Ele não aceita, ele odeia aquilo, ele quer lutar contra aquilo, ele não resistiu às doenças que tem dentro da sociedade, né? Do tribalismo da sociedade, porque até o Rorschach ele digamos assim, ele é fruto do tribalismo, né? Então ele tem uma família zoada, ele começa a ver uma situação de uma sociedade onde ele vive zoada, e ele meio que fica louco, né? Digamos assim, ele acaba surtando depois que ele vê o auge da doença do tribalismo, que é aquele tribalismo degenerativo para a sociedade, que vai se degenerando, ao ponto de que ele entrou numa casa e viu que um cara tinha matado e violentado uma criança. E ali foi o momento que o Rorschach simplesmente, meu irmão, ali ele ficou bilu-teteia com a situação. Ele não tancou o tribalismo. E se você não entender que o tribalismo faz parte e entender que, cara, não tem que fazer, a tendência é você surtar, tá ligado? A tendência é você virar um Rorschach. É isso que vai acontecer. E não é uma coisa boa, mas que você gosta do personagem, no fim você acaba igual a ele, morto, entendeu? E aí, digamos assim, meio que o antagonista do Rorschach seria o Dr. Manhattan, né? Porque você olha o Dr. Manhattan, claro, tem toda a questão ali que ele evoluiu e tudo mais, então ele chegou a uma situação de contemplar
a sociedade como uma coisa até inferior, né? Ele entendeu, não dá pra dizer que é necessariamente um outro ponto que a gente poderia chegar, a gente nunca chegaria à situação do Manhattan ao ponto de se desconectar da sociedade, porque a gente ainda somos humanos, né? Mas o Dr. Manhattan, quando teve a questão da explosão, que um monte de pessoa morreu, mas você conseguiu parar o tribalismo, é a visão, como eu posso dizer, não necessariamente que devemos tentar parar o tribalismo, mas ele entendeu que, cara, é assim que seres humanos funcionam, então deixa como tá, entendeu? Foi uma questão de deixar como tá, e infelizmente é assim. Só que quando o Rorschach viu isso, o Rorschach falou, não, cara, isso aí tá errado, isso é uma mentira, vocês mataram um monte de pessoas a prol de tentar criar um grande vilão para poder parar com o tribalismo. Mas isso tá errado, cara. A verdade tem que ser dita. Tanto que o Rorschach acaba morrendo porque ele não consegue tancar a realidade do tribalismo, né? Que as pessoas são assim e que infelizmente não tem nada o que fazer, né? Ele, no pior dos casos, ele pereceu por... ele entende como o mundo funciona, ele entende como as coisas funcionam, mas ele sofre de uma coisa muito de que muitos escritores acabam tendo, né? Você, por exemplo, você pega o Emile Cioran, porra, ele não conseguia tancar a morte. Você pega o Nietzsche, você pega o histórico da vida dele, né? Falava sobre um grande homem, se tornar o super-homem e tudo mais. Mas no final das contas a gente viu como ele acabou e como foi a vida dele, né? Querendo fazer trisal, porra, pegando doença, chorando pra cavalo, tendo crise emocional e chorando pra cavalo. Aí você pega o Schopenhauer, foi acusado de empurrar a mulher da escada e pagou pensão a vida toda pra mulher e tudo mais. Então você vê que às vezes os caras, eles conseguem contemplar o mundo e como ele tá funcionando, como a sociedade funciona e como as coisas funcionam, mas esse entender é doloroso pra cacete. Entendeu? É muito doloroso. Então, quando eu particularmente nessa situação, eu acho que eu vou para um outro lado, né? Eu vejo como uma grande comédia, sabe? Como se tudo fosse uma grande comédia. Ah, o mundo é assim, uma loucura, uma insanidade. Eu fico puto, mas depois eu começo a rir, cara, porque eu não tenho o que fazer, entendeu? Eu chego à minha mediocridade e falo, cara, não tem o que fazer, cara. Às vezes eu fico observando políticos e outras pessoas falando, não, eu tenho um jeito de resolver isso, eu sei como resolver, eu vou resolver. E são certos tipos de coisas que não dá pra você resolver, cara. São só remendos. E às vezes você não tem nem poder pra isso, sabe? Você não tem nem poder pra isso. Mas é aquela coisa, quando você entende o tribalismo, você basicamente só tem esses três caminhos. Ou você se entrega a ele e abraça ele, vai viver com ele. Porque por mais escroto que seja, ele é o mais confortável. Ele é mais confortável, cara. Porque você saber a verdade cobra um preço. Então você simplesmente pode se entregar a ele, abraçar uma bandeira e viver. Você vai ser aceito pela sociedade, você vai ter um mínimo de prazer, você não vai esquentar tanta cabeça. Ou você pode escolher ser o Rorschach da vida, você pode escolher lutar contra isso, confrontar isso, e no final acaba perecendo, ou adoecendo de um modo onde você sempre estará em guerra. Ou você pode ir ao mesmo caminho do Dr. Manhattan, que entendeu que os seres humanos são assim, o tribalismo é assim, e viver da sua melhor forma, né? Viver da sua melhor forma, digamos assim, ir para Marte, né? Como o Dr. Manhattan, e deixar a sociedade do jeito que ela tá, e no mínimo que você puder ali, tentar melhorar da melhor forma possível. Que, por exemplo, às vezes vou dar um exemplo aqui político, né? Às vezes você vê dentro da sua família, sei lá, seu pai vota no Bolsonaro e sua mãe vota no Lula. Aí você tentar, redpilar a sua mãe, não é redpilar, né? Mas você tentar bolsopilar a sua mãe, ou tentar lulalizar seu pai, ou tentar achar uma forma onde os dois consigam interagir sem brigar por conta de política. Cara, é mais fácil deixar eles acreditarem, ou se matarem, ou entrarem num consenso de que aquilo não faz nenhum sentido,
que é o natural, né? Deixar eles se entenderem, ou simplesmente deixar eles se matarem, porque não tem muito o que fazer, sabe? É deixar com que outra pessoa consiga até mesmo guiar eles ali para um modo de vida menos colérico, né? Que aconteceu até no filme, onde um dos personagens montou um plano para tentar fazer com que se criasse uma coisa pior do que uma briga entre os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos não ia ver a Rússia como tão perigosa e a Rússia não vê os Estados Unidos como tão perigoso, e sim o Dr. Manhattan. Deixar que alguém faça isso, que provavelmente, dificilmente do comparativo com o filme vai acontecer na nossa sociedade, mas deixar com que isso aconteça, ou isso extermine, ou qualquer outro tipo de coisa aconteça, como o Dr. Manhattan deixou, em vez de tentar consertar as coisas, deixar o mundo fluir da forma que ele é, sem tentar ser um deus, é o melhor caminho que tem, pelo menos pra mim, né? Essa é a visão que seria o melhor caminho. Mas esse caminho também é muito difícil, porque ele te cobra alguma coisa. Na minha perspectiva, o caminho de ser o cara que vai rir, aquele ele vai observar aquilo tudo e simplesmente ser uma paródia, é muito mais interessante, né, cara? Porque quando você escolhe um lado nesse tribalismo, você acaba se fudendo. Seja abraçar o tribalismo, no final você se fode. Seja escolher lutar contra ele, você se fode pior ainda de verde e amarelo. Ou seja, simplesmente só tentar se afastar e deixar tudo correr o caminho que deveria correr, né? Porque quando você deixa, por exemplo, no caso do seu pai e da sua mãe, que tem uma briga política e tá destruindo o relacionamento, cara, é muito doloroso você observar eles se autodestruindo por conta daquilo, né, cara? Mas não tem o que fazer. Esse que é o foda, sabe? Esse que é o foda do tribalismo. Você entende, você sabe como funciona, mas a tua biologia sempre te sabota, sabe? Ela sempre vai te sabotar. Então quando, por exemplo, quando eu vejo um aborígena fazendo alguma merda aqui na Austrália, ou eu vejo um africano que veio pelo mar e entrou aqui na Austrália fazendo merda, ou eu vejo um drogado australiano fazendo alguma merda, me bate aquela visão meio que tribalista de falar, olha só, cara, olha esse povo australiano que, porra, só quer usar droga e dar o cu, que são totalmente lobotomizados pelo mundo woke. Olha só, cara, esse africano, cara, o cara cruzou o mar pra fazer merda aqui dentro, cara, igual um animal. Olha esse aborígena, cara, que puta que pariu, cara, vendo igual um bicho fazendo um monte de merda. Aquela coisa biológica de você olhar e ter aquela primeira visão mais tribalista, ela acontece, cara, mas você não pode deixar ela tomar conta de você. Se ela tomar conta de você, no final você acaba igual, sei lá, o tribalismo nos Estados Unidos. Então você acaba igual um negro que, sei lá, esfaqueou uma garota dentro de um trem porque você surtou por conta da questão étnica, né, e cultural do tribalismo, ou você vira, sei lá, um supremacista branco com ideias de supremacista branco, achando que querem destruir a sua etnia e tudo mais, e o grande problema são os negros, que são 12% da sociedade, e estão destruindo vocês, e estão tomando as suas mulheres, estão miscigenando a sua raça. Só que a mulher deu a buceta porque ela quer, porque ela quis, entendeu? A escolha no final foi dela, mas você quer acreditar que é o seu tribalismo perdendo para outro, e você entra em conflito com aquilo ao ponto de que você acaba tomando uma bala no pescoço, igual aconteceu com o Kirk, né? Então, cara, simplesmente não tem muito o que fazer. É só encontrar um caminho que seja menos tortuoso para você e que você consiga tancar da melhor forma possível. Mas, mesmo quando a gente consegue observar, consegue ver as coisas de fora, a gente meio que adoece, né, cara? Porque a gente vai vendo as mesmas merdas de novo, de novo, de novo e de novo. E parece que você tenta fugir daquilo. Você fala, não, cara, eu não vou consumir aquilo, eu vou tentar fugir daquilo. Mas alguém vem e meio que escarra aquilo na sua cara. Escarra o tribalismo na sua cara. Ou te obriga a observar aquilo, né? Parece que não tem meio que como fugir daquilo. Quando a gente tenta sair, meio que puxa a gente de volta, né, cara? É uma merda. É literalmente uma merda. E é uma programação que não tem como a gente fugir, né? É aquela mesma programação da questão sexual, né? A gente fala, porra,
A gente sabe que a mulher é degenerada, a gente sabe que aquela mulher não seria uma boa esposa, sabe que aquela mulher não seria uma boa namorada. Mas a gente come uma, duas vezes, a nossa biologia fala, não, cara, talvez ela seja diferente. Aí tu entra no relacionamento com ela e tu se fode, né? Parece que a programação que a gente tem para sobreviver e para procriar é literalmente uma maldição, né? É aquela coisa. Você vai sobreviver por conta da programação tribalista, você vai reproduzir por conta da programação sexual, mas no final das contas, isso vai ser meio que essa maldição, né? Isso vai te cobrar um preço que às vezes a gente não tá nem preparado para pagar.